A paz do Senhor, igreja. A paz para aqueles que eu já vi, que eu já dei a paz. E para aqueles que chegaram após, eu ainda não dei a paz, eu dou mais uma vez. Amém? Em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 17. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 17. Amém? A gente vai trabalhar com o tema, o compromisso firmado. Deus quer um compromisso com cada um que está aqui. Às vezes a gente caminha já na presença do Senhor, já confessou Jesus como Salvador, mas ainda não tem um compromisso firmado com Ele. Chegou o momento, a gente vai aprender um pouco que Abraão não tinha ainda esse compromisso com Deus, até que no capítulo 17, Deus chega para firmar esse compromisso com Abraão. Amém? Podemos começar? Fala assim a palavra do Senhor. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, qual a idade dele? 99 anos. Ele era novinho? Ele já era um idoso. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença. Anda em minha presença. E sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse-lhe mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente, depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós a tua semente, e vós e a tua semente, depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Essa palavra que Deus está dando a Abraão foi depois do chamado que Deus teve com Abraão aos 75 anos. Quando ele tinha 75 anos, Deus falou para ele: sai do meio da tua parentela, e eu te darei uma terra que emana leite e mel. Vai para Canaã. Só que isso foi lá em Gênesis, capítulo 12, de 1 a 4. Vocês lerem, vocês vão ver esse chamado de Deus para Abraão. Em Josué 24, capítulo 24, verso 2, diz que Terã, o pai de Abraão, ele era idólatra, ele estava numa terra idólatra e ele era idólatra.
Por isso, Deus faz esse convite a Abraão para sair do meio da parentela dele. Deus fala para Abraão que Abraão saísse dali, mas que levasse consigo a sua esposa, que era Sarai, que ainda não era Sara, depois passa a ser Sara, e os servos dele, os escravos dele, o que ele tinha também de bens, mas que saísse do meio da parentela. A gente já começa nesse momento a ver uma desobediência de Abraão, porque ele sai, mas ele leva Ló, que era sobrinho dele. Então fazia, parte dos parentes dele, porque era sobrinho dele, era filho de um irmão dele que havia falecido. Ele leva Ló com ele, então ele já começa a fazer algo que não era muito bom. Ele, na verdade, ele não faz do jeito que Deus havia dito. Sai do meio da tua parentela. Abraão também, seguindo em frente, ele também acaba descendo no Egito, quando não era para descer. Fala também que a Sara já era esposa. Ele fala que era irmã, ela era meia irmã para o faraó. Ele começa a fazer umas coisas que não eram muito boa diante de Deus. E aí, quando a gente olha para nossas vidas, nós também tivemos um chamado para vir e aceitar Jesus como Salvador e seguir os passos de Jesus, pegar a sua cruz e seguir. Mas, às vezes, na nossa caminhada, nós não seguimos como deveríamos seguir. A gente precisa realmente ler a palavra, se dedicar à oração, ao estudo da palavra, para saber o que Deus quer e requer realmente da nossa vida. E aí, quando a gente olha Abraão, a gente vê um pouco parecido conosco. Não é muito diferente. E aí, quando Abraão está com 86 anos, ele tem uma outra desobediência. Ele, ao invés de esperar o filho da promessa, ele vai coabitar com a sua serva Agar, induzido pela esposa dele. E aí ele tem um filho fora do casamento. Era algo que era normal naquela época, se oferecer a serva para coabitar com o marido. Mas isso foi uma prova de que eles não estavam acreditando muito na promessa do Senhor, que seria realmente ter um filho, os dois, marido e mulher. Quando chega agora aqui no capítulo 17, a gente vai ver que ele já está com 99 anos. E podemos imaginar, imagino eu, como Deus estava olhando aquela caminhada de Abraão. Uma outra coisa também eu gostaria que vocês observassem é a questão aqui da idade. A idade é dita na Bíblia. O primeiro chamado dele foi aos 75 anos, Ele é chamado aos 75 anos. Depois ele tem um filho aos 86 anos com a serva. E nesse momento aqui Deus vai firmar um acordo com ele. Fazer um acordo com ele. Anda na minha presença. E ser perfeito. Algo difícil de ser perfeito. E andar na presença do Senhor. Mas quando Deus fala, a gente tem que seguir aquilo que Deus está falando. Mas voltando à questão de idade, que a Bíblia fala aqui, a gente percebe lá no Salmo 94, 14, que fala o seguinte: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Ou seja, as pessoas na velhice ainda darão frutos. Frutos o quê? Espirituais, para o Senhor. Ainda vai trabalhar. Se você acha que você já está idoso, que você não tem mais chamado para Deus, escuta que você tem. Você tem um chamado para vir para a presença de Deus. Não é só os jovens. Em Joel 22, 28 também fala: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens visões. Então os velhos, os idosos, ainda podem sonhar. É uma boa notícia para quem já está avançado aí de dias. Já é um ancião de dias. Amém? Não fique triste, achando que já acabou tudo. Pelo contrário, agora é que está começando para cada um de nós. Amém? E aí a gente vai continuando e dando uma olhada aí
no verso 2, o que o Senhor fala para Abraão. Primeiro ele fala: anda na minha presença, sou eu, o Deus Todo-Poderoso que fala com você. Anda em minha presença e ser perfeito, no verso 1. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Há uma promessa: Deus vai multiplicar os descendentes de Abraão. Deus há de multiplicar os nossos descendentes. Eu acho que muitos aqui têm visto isso, os seus descendentes, os seus netos, os seus filhos, os seus netos e quem sabe até bisnetos. E principalmente andando na presença de Deus, do Senhor. Como isso é gratificante para cada um de nós. Amém? E aí no verso 3, quando a gente percebe que Deus está falando com Abraão, diz o texto que Abraão se quebranta diante do Senhor. Quem aqui nunca ouviu a voz de Deus? Quem aqui nunca sentiu Deus falando consigo e naquele momento se quebrantou e se ajoelhou mesmo e colocou de repente a cara no pó, porque diante do Deus Todo-Poderoso, diante daquilo que Ele fala, não há como não haver quebrantamento da nossa parte. No verso 4 e 5, vai haver a mudança de nome de Abraão, que era Abrão para Abraão, como nós conhecemos hoje em dia. Por que essa mudança de identidade? Porque enquanto ele era Abrão, ele tinha feito coisas que não agradavam ao Senhor. Então, muitas vezes, é necessário que Deus mude algo dentro da gente, a nossa maneira de ser. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pegue a sua cruz e me siga, diz a palavra do Senhor. No verso 6, 7 e 8, Deus cita as bênçãos que irá alcançar Abraão, devido a esse compromisso firmado de Deus para com Abraão. No verso 9 e 13, fala da circuncisão, e Abraão obedece. E primeiras pessoas que é circuncidado é ele e o filho dele, Ismael, com Agar, que já estava com... o menino já estava com 13 anos nessa época, porque, como eu falei, ele teve esse filho aos 86 anos. Então, dá para vocês fazerem a conta e ver que esse menino já tinha 13 anos. E Abraão não só vai circuncidar o filho, mas ele mesmo vai ser circuncidado aos 99 anos, todos os servos dele, todos os estrangeiros da casa dele. Para quem não sabe o que é circuncisão, é a famosa cirurgia de fimose que a gente faz na criança, quando é bem pequeno, os meninos fazem. É só para os irmãos saberem. Aqui, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, tem essa questão da circuncisão. E aí você vai dizer, mas Maria Olinda, no Novo Testamento não tem? Tem. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador e nós repetimos o que está lá em Romanos 10, 9 e 10, no verso 9 e 10, se confessares o Senhor Jesus como seu Salvador, serás salvo, tu e a tua casa. Nesse momento, você faz um pacto com o Senhor Jesus, que é seguir os estatutos dele, que é seguir os mandamentos dele, que é seguir a ordem dele estabelecida, quer ser santo como ele é santo. Então, nessa hora, é o nosso coração que é circuncidado. E é uma circuncisão interna e não externa, como foi no caso de Abraão. Mas existe aí também um pacto. Nesse momento, a gente faz esse pacto com o Senhor e faz tudo para não pecar, mas para agradar o Senhor. Mas a palavra do Senhor fala que quando nós pecamos, Ele está ali pronto a nos perdoar. Por isso, até na escola bíblica eu estava falando, pecado confessado é pecado deixado. Não é dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, mas é citar o pecado cometido.
E essas transgressões devem ser deixadas, porque se o nosso Deus é santo, nós devemos ser santo, como é santo o Senhor. Aí vocês vão dizer, mas Maria Olinda, nem um tropeço não se dá? Irmãos, mesmo que a gente tropece, na mesma hora, a gente sabe que tem que pedir perdão ao Senhor. Devemos pedir perdão ao Senhor constantemente, até pelos pecados que nós temos ocultos de nós mesmos, que nós não nos damos conta de que pecamos. É importante que venhamos a fazer isso. Até porque lá em Isaías, quando a gente peca, olha só o que fala Isaías. Desfaça as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. O que ele quer dizer isso? As suas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Ele está falando aqui da chuva, né? Então, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aqui também em Atos 3,19 fala: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os teus pecados. É necessário uma conversão, entender realmente o Deus que nós servimos e seguir em frente. Hoje é dia de ceia, é momento da gente colocar nosso coração diante do Senhor e dizer ao Senhor, me perdoa, Senhor, e prometer ao Senhor não pecar mais. Às vezes a gente tem pecados encroados que parece já de estimação, e a gente pede perdão, mas continua pecando. Irmãos, não é dessa maneira. A gente servir o Senhor, a gente tem que ter realmente coração circuncidado, como eu falei. E só quem vê o nosso interior é o Senhor. Essa semana também conversava com uma irmã sobre isso, que o Senhor me incomodava muito com algo. Às vezes a gente vê o pecado do irmão externo, mas a gente não vê o pecado interno, que nós mesmos às vezes temos. Se estivéssemos mais preocupados com o nosso pecado, não estaríamos vendo tanto pecado do outro. E até se vê, vai para os pés da cruz e pede o Senhor para estar ajudando o irmão, mas não está apontando o dedo. Amém? No verso 14 fala, que não tiver circuncidado, o que não quiser circuncidado, ou não quiser cumprir o ato, estipado do povo está. Ou seja, fora do povo está. E não é diferente hoje. Aquele que não confessa Jesus Cristo como Salvador, esse não será salvo. A palavra de Deus fala, é necessário confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Salvador. Somente Jesus salva. Acho que todos nós que estamos aqui, um dia confessamos. E até quando se passa pelo batismo, isso é falado muitas vezes pelo pastor ou aquela pessoa que estiver batizando. Normalmente é pastor ou pastora, eu já vi até pastora também batizando, e fala, você confessa Jesus, reconhece realmente que Jesus é o seu Salvador, e a gente vai reconhecendo. Mas eu só dei uma explicação geral, agora que vai começar a pregação. Ela termina meia-noite, 00:15, mais ou menos. Não tenho pressa. Aprender mais do Senhor sempre é bom. E eu queria falar aqui para vocês, sobre isso. O pacto de Deus com Abraão foi para que este andasse com Deus. Né? A gente botou um título, que é o compromisso firmado, mas o andar de Abraão com Deus, que não é diferente do nosso aqui, hoje e agora. O que eu tenho que fazer para andar com Deus? Andar com Deus requer renúncia do eu, do querer fazer as coisas por mim mesmo. Jesus, no meu lugar, faria isso ou aquilo de que maneira? Eu tenho que estar sempre indagando sobre isso. Então, há uma renúncia. E muitas vezes isso dói, porque a gente está acostumado a ser
a fazer as coisas por nós mesmos, a tomar atitudes, às vezes, até sem pensar. E eu vou até falar outra vez da escola bíblica, em que uma irmã falou aqui, às vezes a gente tem que ouvir mais e falar menos. E foi pregado aqui também, no dia 31, a tempo de falar e tempo de calar, que está lá em Eclesiastes 3. Então, requer renúncia. Precisamos renunciar às nossas vontades. Temos que fazer isso. Andar com Deus vai requerer isso, porque nós vamos ter que estar fazendo a vontade de Deus. Abraão fez isso. Lá em Mateus fala, Mateus 7, 21, não é toda pessoa que me chama de Senhor que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então é a palavra que está dizendo, não sou eu que estou dizendo apenas. Lá em Mateus 6, 24 fala que também a gente não pode servir ao mundo e servir a Deus. Olha só o que fala, ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon. Às vezes a gente fica muito agarrado às coisas do mundo e não consegue se desprender. A palavra de Deus fala que não devemos nos preocuparmos com o que vamos comer amanhã, com o que vamos vestir amanhã. Porque se o Senhor ornamenta as flores com a maior perfeição e alimenta as aves dos céus, imagina conosco, com aquilo que venhamos precisar. Mas às vezes a ansiedade que é gerada em nós, pelo pão de cada dia, quando eu falo o pão de cada dia, é o alimento mesmo na mesa, faz com que a gente procure menos as coisas de Deus, procure menos ser espirituais e acaba sendo mais carnal. E não é isso que o Senhor quer. Em segundo lugar, andar com Deus requer integridade. Temos que ser íntegros. As pessoas lá fora, e principalmente dentro da igreja também, tem que ver uma diferença em cada um de nós. Nós não podemos ser crente oba-oba. Uma hora está bem, outra hora está ruim. Uma hora fala de um jeito, outra hora fala de outro jeito. De maneira alguma, não podemos ser assim. Em Joel 2, 12 e 13 fala: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o vosso coração. Temos que rasgar o nosso coração diante do Senhor. Quando nós começamos a louvar e nós entendemos a letra de cada louvor, não é possível que aquilo não seja uma confissão de fé. Não é possível que aquilo seja apenas um oba-oba, um momento de se movimentar, um momento de bater palma, um momento de alegria. De alegria mas de alegria no Senhor. Não pode deixar de ser. Amém? Terceiro lugar, andar em Deus nos torna justo. Fala lá em Mateus 6,33. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É um texto que a maioria dos cristãos sabem, mas parece que não vive em profundidade, em procurar primeiro o reino dos céus e a justiça de Deus, que é totalmente diferente da justiça do homem. Amém? Fala também em Isaías 61:10. E grande é o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em Deus, pois me vestiu com vestes de salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Um homem e uma mulher de Deus, que vive a justiça de Deus, não aguenta a justiça desse mundo. Um homem e uma mulher de Deus, que vive essa justiça, a justiça realmente divina, não tem como não orar pelo próximo, e até por aquele que ele não conhece, mas que ele sabe que em determinado momento, num momento de agonia, de angústia, fala: meu Deus, me ajuda, até mesmo sem conhecer a Deus. E aí você, como crente, fala: Senhor, ajuda esse.
esse que porventura, aonde estiver agora, grita o teu nome. Não é possível que você não peça isso, Senhor, quando você vive essa justiça de Deus. Amém? Em quarto lugar, andar com Deus faz com que venhamos conhecê-lo cada vez mais. Lá no Salmo 27:4 fala: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua bondade e buscar a sua orientação no seu templo. Quem anda com Deus não deixa de vir à casa do Senhor. Tem sede de estar aqui. Tem vontade de estar aqui, de estar em comunhão com os irmãos, de estar aprendendo mais a palavra de Deus. Quem anda com o Senhor, quem anda com Deus, tem sede de aprender de Deus e vem à escola bíblica. Não deixa de vir. Pode ter 34 anos, 40 anos na presença do Senhor, mas continua vindo, não é mesmo, pastor? Continua vindo. Porque quer aprender, quer participar, quer falar, e é quando a gente fala que a gente aprende e aprende mais. Eu posso falar isso, pastor Rogério pode falar isso, outros irmãos podem falar isso, porque nunca deixaram de ir a uma escola bíblica na casa do Senhor. E mesmo que você ache que você conhece tudo, você ainda não conhece tudo. Quanto mais você aprende, mas você vai conhecendo o Senhor. E você não se cansa de conhecer mais e mais o Senhor. Amém? Só tem aqui 2 páginas, tá? Não fiquem assustados não, é rapidinho. No Salmo 105 também fala: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Aquele que anda na presença do Senhor, que tem sede do Senhor, vai estar sempre orando no seu quarto, vai estar sempre buscando o Senhor em sua casa, às vezes até mesmo através de um louvor, ouvindo louvor, seja na cozinha, seja fazendo a comida, seja lavando a louça, seja botando a roupa na máquina, ou mesmo lavando no tanque, não importa, arrumando uma casa, vai estar sempre em contato com o Senhor. Não tem assim, não se cansa de tanto entrar em contato com o Senhor. Em quinto lugar, andar com Deus nos faz desejar o céu. De tanto a gente andar com Deus, de tanta gente aprender com Deus, a gente chega à conclusão que está escrito lá em Provérbios, que somos peregrinos nessa terra e ansiamos pela vida eterna. Ansiamos estar com Deus no céu. Mas para estar com Deus no céu, precisamos estar preparados, precisamos estar com o nosso coração realmente rasgado diante do Senhor, vinculado ao Senhor. Precisamos disso. Não é qualquer um que vai entrar no céu. Precisamos estar respeitando os estatutos do Senhor, os mandamentos. Hoje também na escola bíblica, para quem não veio, nós falamos sobre relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Aprendemos que depende de cada um. Se cada um fizer a sua parte, vai haver um relacionamento saudável dentro da igreja. E esse relacionamento a gente já vai treinando para viver no céu. Porque se o céu for igual como é aqui na terra, então eu vou falar particularmente, irmãos, a conversa que eu já tive com o Senhor, eu não quero ir. Se for para ser igual ao Senhor, eu não quero ir, não me leva. Porque é tanta coisa, tanta justiça que a gente vê aqui, que sinceramente tem que ser um lugar totalmente diferente desse. E eu creio que será, em nome de Jesus. Sexto lugar, andar com Deus nos faz desejar, né, o céu. E em Filipenses 1:21 fala o que Paulo falou para eles: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não que ninguém venha desejar a morte, mas quando a gente tem certeza disso, a gente sabe, quando a gente vive em Cristo, que o morrer é lucro, e a gente tem certeza disso.
Sexto lugar, andar com Deus nos conduz à perfeição. Em Mateus 5,48 está lá. Sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Salmo 18:30 fala: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Então, é o Senhor que é perfeito, e quando andamos com Deus, nós vamos aprendendo a sermos perfeitos também, de tanto olhar a perfeição do Senhor. E aqui também no dia 31 foi falado que o Senhor é o nosso amigo, é o nosso melhor amigo. Aliás, agora não sei se foi dia 31 ou foi uma outra pregação, mas se nós temos esse melhor amigo 24 horas, a cada segundo do nosso respirar, nós vamos aprendendo com ele e vamos ficando semelhantes a ele. E por isso vamos alcançando a perfeição. A gente tem que parar com essa mania de dizer, não vou conseguir. Isso me faz lembrar, quando eu estava no início da caminhada, tinha uns anos, os primeiros anos, e uma vez eu saí assim um pouco do sério em casa, e a igreja que eu frequentava, era às 3 horas da tarde, começava o culto, e o meu marido disse que não ia. Eu fiquei muito chateada, muito irada, mas muito chateada mesmo. Eu poderia ir sozinha, não tinha importância, e eu saí mesmo da graça, e a velha mulher ressurgiu, e os meus filhos falaram assim, mãe, vamos ao culto conosco à noite. E eu falei para eles que eu não ia, porque eu não estava conseguindo ser aquilo que Deus queria que eu fosse. Mas eles insistiam, eu falei, não vou mais à igreja, não vou mais à igreja. Eu saí da graça, fiquei muito mal mesmo, mas eles me levaram à noite na igreja que eles iam, nunca mais me esqueci, foi até lá no Rocha, e foi uma bênção naquele dia. Deus falou poderosamente comigo através da sua palavra, que a gente tem que ir caminhando sim, e a gente vai alcançando essa perfeição conforme a nossa caminhada com o Senhor, conforme está escrito aqui. Amém? Em sétimo lugar, andar com Deus testifica a filiação pela fé. Abraão teve fé depois, aos 99 anos, ele já não riu mais quando Deus prometeu um filho a ele, depois até com 100 anos, quando ele está com 100 anos, Isaac vai nascer, e ele é assim visto também como pai da fé. E lá em Mateus 8:11 fala, e digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa do reino do céu, com Abraão, Isaac e Jacó. Então é a fé que nos traz para Cristo. É a fé que nos faz saber que nós não estamos sozinhos e que através do Espírito Santo nós vamos caminhar e andando com o Senhor e vamos chegar a essa perfeição que eu já falei, e vamos também desejar estar no céu também, como já foi dito. Em Gálatas 3:7 fala, estejais certos que os que são da fé, precisamente esses são filhos de Abraão. Isso me fez lembrar que quando nós pregamos aqui sobre Zaqueu, o último verso do texto que fala sobre Zaqueu, falava exatamente isso, que Zaqueu, verdadeiramente ali estava o filho de Abraão. Quando Zaqueu se arrepende e diz que não se arrepende, mas ele fala, fica tão encantado com aquilo que Jesus fez de entrar na casa dele e tal. Aí ele fala para Jesus que ele, se tivesse defraudado alguém, ele ia dar metade dos bens dele, ele ia fazer uma reparação daquilo que ele havia defraudado ou tirado de alguém, porque ele era um cobrador de imposto. E naquele momento, o Senhor Jesus fala, verdadeiramente, aqui está um filho de Abraão. E foi ali até que Deus me deu essa mensagem. Isso acho que já tem um tempinho. Acho que eu falei com você no dia seguinte, não foi? Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. E a palavra vem realmente do trono do Senhor. Em oitavo lugar, só falta mais um, não fiquem apavorados. Andar com Deus leva à prática do que Jesus ensinou.
Em João 15, 11, 12, 17, fala mais ou menos assim: estou dizendo isto para que a minha alegria esteja em vocês e que seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu vos amei. Precisamos nos amarmos muito mais. Precisamos olhar uns para os outros. Sabemos que somos diferentes. Não somos iguais. No planeta Terra não tem ninguém igual a ninguém. E é isso que é tremendo e bota um pouco o cientista um pouco pirado, porque é algo realmente feito por Deus. Porque não existe ninguém igual a ninguém, né? E esses podem até procurar, mas não vão achar. Algo que a gente também aprende aqui é que a perfeição não era de Abraão, mas era Deus em Abraão. Assim como a perfeição não é nossa, mas é Deus em nós. Deus conosco, através do Espírito Santo, através da caminhada com Ele. Então não fiquem assustados. Não pensem, eu não vou conseguir. Como aquela irmã Maria Olinda, de muitos anos atrás. Continue caminhando, nós vamos conseguir sim, vamos conseguir chegar à Nova Canaã, vamos ter esse prazer de entrar na terra prometida, como o Senhor nos prometeu. Nós não somos perfeitos por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Por isso, pecado confessado é pecado deixado. Lembre-se, não há pecado grande nem pequeno, pecado é uma coisa só. Transgrediu os ensinamentos do Senhor Jesus, pecou. Devemos sempre andar com Deus, observando seus ensinamentos e preceitos, que são as regras e as normas do Senhor. Antes de Abraão, havia um só povo. Depois de Abraão, vai surgir os judeus, que são aqueles que seguem a Deus. E com Cristo, seguem os cristãos. Então, hoje, nós temos três povos: os gentis, os judeus e os cristãos. A gente tem que ter essa ideia que só depois de Abraão, do verso 17, é que vai acontecer isso. Essa é a palavra que o Senhor me deu, essa é a palavra para praticarmos nas nossas vidas, andarmos com Deus todos os dias. São todos os dias. Ah, Maria Olinda, mas só tem culto quinta e domingo. Mas são todos os dias, aonde você estiver. É no seu trabalho, é no ônibus, é no mercado, é no médico, é no fisioterapia, que se você for fazer, aonde você estiver, andando na rua, você tem que caminhar com o Senhor. E você tem que falar: seja bem-vindo, Espírito Santo. Como meu conselheiro, como meu amigo, como aquele bem presente na minha vida. Não podemos esquecer isso, não é, irmã Jéssica? Esqueci de olhar para você hoje, me perdoe, irmã. Em nome de Jesus. Estava mais concentrada aqui. Mas, na verdade, você não anda com Deus e não vai andar com mais entendimento agora, minha irmã amada. Te amo muito. Meu coração é seu. Irmãos, então temos que andar com o Senhor. A cada dia, a cada segundo. Que vocês aprendem nessa palavra, que vocês guardem como uma joia rara no seu coração. Não há preciosidade maior do que a palavra do Senhor, do que alcançarmos o reino dos céus. A palavra de Deus fala que o reino dos céus é como... Eu gosto muito mais dessa passagem, por isso que eu repito. Como um colecionador de pérolas. E quando ele encontra uma pérola muito, mas muito bonita, muito rara, ele vende todas as outras que ele tem e ele guarda aquela com maior cuidado. E o reino dos céus é dessa maneira, é uma parábola que o Senhor Jesus contou. E é dessa maneira que nós devemos guardar esse tesouro que nós temos dentro de nós mesmos, o conhecimento do Senhor Jesus. Saber que Ele deu a vida por cada um de nós. Isso nos faz e nos torna realmente, totalmente diferentes. Se nós andávamos para lá, nós passamos a andar na contramão desse mundo.
Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça agora e vamos estar orando. Senhor, a Tua palavra foi dada, a Tua palavra foi dita. Tu és um Deus maravilhoso que nos ensina, Senhor, até os dias de hoje, a Tua palavra, Senhor. Algo que aconteceu há tantos séculos atrás, Senhor. Em nome de Jesus, ela ainda traz um ensinamento precioso para as nossas vidas, Senhor. Como Tu és grande, Senhor, como Tu és infinitamente grande, nós nos rendemos diante de Ti e dizemos a Ti, Senhor, nós Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, porque não há Deus como Tu, Senhor. Tu és melhor, Senhor, de tudo aquilo que podemos ter nas nossas vidas, Senhor. Tu sabes bem disso, Senhor. Sabemos que nada vai nos faltar quando nós procuramos, em primeiro lugar, o Teu reino. Sabemos que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, porque é a promessa Sua, Senhor. E Tu não és um homem para que minta, Senhor. Quando Tu prometes, Tu cumpres, Senhor. Mas nessa noite, tudo o que queremos é caminharmos, é andarmos contigo, Senhor, em obediência a Ti, Senhor, aos Seus estatutos, aos Teus preceitos, Senhor. Queremos ser realmente perfeitos e queremos estar sendo lapidados com uma joia mais rara, Senhor, para estar entrando na Tua presença, Senhor. E naquele grande dia, estarmos reunidos a Ti, contigo e Te dizer, Abba, Pai, até aqui o Senhor nos ajudou, como Tu és bom, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, e que possamos ver todos os nossos irmãos que aqui hoje estão reunidos e aqueles que porventura estão ouvindo, Senhor, essa pregação, que também estejam conosco, Senhor, que estejam também com o coração totalmente voltado para Ti e rendido a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a deixarmos de fato o pecado essa noite e que possamos, como santos, separados para Ti, Senhor, estarmos ceando junto a Ti nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém.